Olá pessoal, eu sou o Marcos Santos da PeopleLab e hoje vamos falar sobre o Scrum. A gente tem ouvido falar cada vez mais sobre o Scrum. É Scrum para cá, Scrum para lá, mas afinal, o que é o Scrum? Em primeiro lugar, é um nome que foi inspirado em uma jogada do rugby. Apenas para que todos possam fazer um paralelo com o que eu vou falar da metodologia um pouco mais para frente, vale explicar que é um método de reinício de jogada no rugby, onde os jogadores dos dois times se juntam com a cabeça abaixada e se empurram com o objetivo de ganhar a posse de bola. E foi observando algumas equipes de projetos que os criadores do Scrum tinham notado semelhanças com a jogada do rugby. Quando eles repararam nessa semelhança, eles batizaram o método de Scrum. E o que tinha de semelhante entre a jogada do rugby e o método que eles estavam observando? Vamos lá. Primeiro, a instabilidade. Eles observaram que muitas equipes de desenvolvimento recebiam os objetivos da alta liderança que deixava a equipe se organizar de forma como queria. Isso gerava uma certa tensão positiva na equipe. O segundo ponto é a auto-organização, ou seja, o líder deixava a equipe se organizar. Como ele tinha na equipe membros de várias características, tinha muita autonomia e pouca interferência dos líderes no dia a dia, a equipe mesmo se reunia. Isso tem muito a ver com o que hoje também tratamos em temas como liderança 4.0, equipe de alta performance. O terceiro grande ponto observado são as fases de desenvolvimento, ou seja, assim como no esporte, as equipes atuam por jogadas ou por sprints, o que facilita a identificação de possíveis restrições e, o mais importante, se movem como um bloco. Flexibilidade é o quarto ponto identificado, ou seja, caso se encontre alguma mudança no contexto, a mudança ocorre o quanto antes, sendo realizada pelo coletivo ou até mesmo por um indivíduo. Digamos que o time aprende em conjunto como se adaptar. A atuação dos gestores também é um ponto importante a ser destacado. Embora eles não estejam no dia a dia da equipe, assim como no rugby, que o treinador também não entra em campo, a participação deles é fundamental para o direcionamento, acompanhamento e manutenção da estabilidade no ambiente. O sexto e último item de semelhança, talvez um dos principais, é o compartilhamento do aprendizado também. Ou seja, todo mundo está aprendendo com todos o tempo todo. Como é um método que surgiu para o desenvolvimento de TI, muita gente pensa que ele só serve para TI, mas não. É um método que serve para a gestão de projetos de forma geral. O Scrum é um framework na qual as pessoas podem abordar problemas adaptativos complexos, ao mesmo tempo que entregam produtiva e criativamente produtos de mais alto valor possível. O próprio Scrum é um framework simples para a colaboração efetiva de equipes em produtos complexos. Ele difere, por exemplo, do que chamamos de método cascata ou waterfall. No método cascata, que é muito conhecido e aplicado em projetos no quais a gente sabe exatamente o que a gente quer, temos algumas situações que podem tornar complexa a sua gestão e também muitas vezes não entregar o que o cliente precisa, sem contar o ânimo da própria equipe que pode ser afetado. O método cascata tem, de fato, essa questão de ser meio engessado. Como o mundo está cada vez mais dinâmico e a entrega do projeto só ocorre no final, muitas vezes já não atende à necessidade do cliente. Imagine então se é um projeto que leva anos para ser concluído. Lembre-se, por exemplo, de quantas coisas mudaram na sua vida em 5 anos. Imagine então em um projeto. As fases intermediárias ficam muito longas, uma das outras, e o pior, o cliente só vai ver o trabalho lá no finalzão. Isso se o projeto chegar até o fim, pois, como sabemos, as coisas mudam muito rapidamente atualmente. Então, basta uma mudança no meio do caminho para que o método waterfall ou cascata tenha grandes dificuldades para se planejar totalmente de novo, né? E aí já podemos verificar que perdemos tempo, dinheiro e motivação das equipes. Outra grande dificuldade desse método é que as pessoas envolvidas têm que pensar desde o início em absolutamente tudo o que é necessário para chegar ao produto desejado, o que, convenhamos, é muito complicado. É aí que entra o Scrum. Não que o método cascata não seja útil, de fato ele é, tanto que está aí até hoje. Mas precisamos saber usar os remédios certos para as causas certas, para as doenças certas. Se é um problema com a solução já definida,
Manda ver no método cascata. Faça um ótimo planejamento do começo até o finalzão e pronto. Mas para ambientes de incerteza, ambientes complexos nos quais não sabemos muito bem o produto final, é possível atuarmos com maior flexibilidade com o Scrum. A gente não sabe o que vai acontecer, mas com certeza a utilização do Scrum vai favorecer a tomada de decisões em situações onde você precisa mudar o rumo e ali no meio do projeto. E isso acontece como parte do projeto, como parte do processo. O que no Waterfall, no Cascata, acontece muitas vezes de forma traumática, no Scrum a organização acontece de forma muito mais tranquila. Outra vantagem do Scrum é a entrega constante para o cliente. Tudo bem que não é a entrega final desejada, mas são entregas funcionais que fazem com que o negócio rode, com que a máquina gire. É isso que faz com que o cliente perceba valor agregado desde a primeira rodada de desenvolvimento, desde a primeira sprint. E tudo isso apoiado por pilares fundamentais do Scrum, que são a transparência, que todos devem conhecer o todo, todos devem saber o que está acontecendo no projeto. Ou seja, significa que todo o trabalho deve claramente estar definido e conhecido por todas as partes envolvidas no projeto. A parte da inspeção, ou seja, todo o trabalho deve ser inspecionado com a frequência necessária para garantir a qualidade na primeira tentativa de entrega já. E a adaptação, que é talvez a principal característica do Scrum. Ou seja, uma história pode estar sendo prevista para acabar de um determinado jeito e por diversos motivos acaba sendo de forma relativamente diferente a sua entrega. Olhando também que a gente tem eventualmente repriorizações, diferentes velocidades de entrega. Portanto, o Scrum é uma ferramenta muito poderosa se utilizada adequadamente, desde que a gente saiba também utilizar os seus papéis e responsabilidades que são muito bem definidos e executados dentro do Scrum. Lembre-se que é um método que pode e deve ser utilizado além da TI, facilitando o seu dia a dia e as entregas da sua equipe, entregando o valor que o seu cliente espera. Conte com a gente da PeopleLab para conhecer mais o Scrum. Acesse o nosso site, nossas redes sociais, o LinkedIn, Facebook, Instagram e o podcast e a gente se vê por lá. Vamos que vamos!